consultor Fernando Falco Pruski para proferir a palestra seguinte, que é intitulada Gerenciamento e restauração dos fluxos hidrológicos em propriedades rurais, benefícios ambientais e econômicos. O professor Pruski é pesquisador do CNPq desde 93 e atualmente atingiu o nível 1A. Foi assessor científico no Comitê Assessor de Engenharia no período de outubro de 2012, no CNPq, até 2015. Possui graduação pela Universidade Federal de Pelotas, em 82, mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, em 90, doutorado também pela Engenharia Agrícola da Universidade de Viçosa, em 93, e pós-doutorado em Conservação de Solo e Água, Hidrologia, pela Purdue University, nos Estados Unidos, em 2001. É professor titular da Universidade Federal de Viçosa, atuando nas disciplinas de graduação e pós-graduação de Hidrologia, Engenharia e Conservação do Solo e Água e Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos. Atua como consultor científico em diversos órgãos de fomento à pesquisa e revistas científicas. Coordena o grupo de pesquisa do CNPq intitulado Planejamento e Manejo Integrado de Recursos Hídricos para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura, composto por mais de 30 pesquisadores de diversas instituições de pesquisa e mais de 20 estudantes. Este grupo, que é o Grupo de Pesquisa de Recursos Hídricos, é vinculado ao Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade de Viçosa e foi criado em 97. É um grupo voltado ao desenvolvimento de tecnologias e obtenção de subsídios para o planejamento, manejo e gestão integrados de recursos hídricos, visando a tão almejada agricultura sustentável. O grupo desenvolve pesquisas e disponibiliza técnicas voltadas às condições brasileiras. Este grupo tem softwares desenvolvidos, um conjunto de softwares que disponibiliza essas tecnologias, essas metodologias para o dimensionamento de projetos hidroagrícolas. Eu creio que o professor vai apresentá-los e eles estão disponíveis no site da universidade e também ele tem publicado um livro a respeito. Professor Pruski, por favor, a palavra é sua, fique à vontade. Nós estaremos, então, fazendo controle do tempo através da Fernanda. Bom dia a todos. Parece um contrassenso, justamente talvez o cara mais alto está apresentando aqui do público, mas a vida é feita de contrassenso. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o convite que foi formulado pela comissão organizadora do evento, dizer que é uma imensa satisfação estar presente aqui, trazendo algumas das ideias desenvolvidas não apenas por nós, mas pelo nosso grupo de pesquisa. E nós procuramos adequar, desculpas que a tosse ainda não me deixou de vez, mas a gente procurou adequar a temática dentro da proposição da mesa redonda de conservação ambiental em propriedades rurais, com enfoque todo especial a gerenciamento e restauração dos fluxos hidrológicos em propriedades rurais, benefícios ambientais e econômicos. Bom, para contextualizar, eu gosto muito da utilização dessa expressão, pegada hídrica. Pegada hídrica, ela constitui uma quantidade de água que está embutida na produção de um determinado bem ou serviço. Ela não se refere apenas à quantidade de água contida naquele bem ou naquele serviço,
mas também envolve a quantidade de água virtual necessária para a realização desse bem ou serviço. Se eu fizer uma pergunta, aqui num caráter bem rápido, qual é o consumo médio de um habitante por dia? Quem poderia me responder rapidamente? 60, 150, 200 litros. Pois é, essa é a dita pegada hídrica direta. É a quantidade de água necessária para higiene pessoal, cocção de alimentos, dessedentação, diluição de efluentes num nível doméstico. Mas, se nós formos incorporar a quantidade de água requerida para a produção dos bens e serviços necessários para desenvolvimento das atividades, essa quantidade de água sobe para um valor da ordem de 3.800 litros por habitante por dia. Isso, média mundial. Para as condições brasileiras, essa quantidade sobe para 5.500 litros de água por habitante por dia. E onde está essa diferença? Principalmente relacionada a uma água específica caracterizada como uma água verde, que é a água necessária para a produção de alimentos, por exemplo. A produção de 1 quilo de carne requer algo em torno de 16.000 litros de água. A produção de 1 quilo de cereais requer algo em torno de 1.000 litros de água. A produção de 1 quilo de frango, algo em torno de 4.000 litros de água. E assim nós vamos, papel, fibras, de tal forma que nós não podemos nos eximir também desse tipo de visão. E aí entra o papel extremamente importante da agricultura, porque a agricultura não só, quando eu falo em agricultura, eu estou me referindo ao consumo de água no meio rural. A maior quantidade de água requerida é a água verde, que é a água que é necessária para os processos evapotranspirativos. Mas a sociedade verifica que, além dessa água verde, existe um consumo da água azul. O que é essa água azul? É aquela água que está contida na hidrografia. E a irrigação entra com cerca de 70% do consumo dessa água. Água azul, aliás, que é o grande coringa do sistema. Eu posso transformar água azul em água verde por intermédio da irrigação, posso transformar a água azul em água cinza para diluição de efluentes, mas o fato é que a realidade é essa. Mas também é nas áreas ditas rurais que eu consigo garantir a produção da água com qualidade. Mais de 95% da produção da água com qualidade está associada às áreas ditas rurais. Bom, se o cenário que se apresenta já é esse, nós temos um outro cenário agravante em relação ao consumo não só da água, mas dos recursos naturais. Temos que, por volta de 1927, a população mundial é de 2 bilhões de habitantes. Em 1987,
essa população já era de 5 bilhões de pessoas. Ou seja, 60 anos se teve um aumento, tá, de 2,5 vezes na população mundial. Em 2011, população de 7 bilhões de pessoas. E a projeção para 2050 é da ordem de 9,3 bilhões de pessoas. Então, afora o crescimento populacional, tá, nós temos também um aumento do consumo per capita. De tal forma que essa projeção que é apresentada na sequência não é a projeção mais recente, mas reflete claramente a tendência relacionada aos novos horizontes. De tal forma que a ONU, em relatórios sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, projetava que a demanda mundial por alimentos iria crescer em cerca de 70%, enquanto a demanda de água teve uma tendência de crescimento de cerca de 55% até 2050. Bom, o nosso assunto, obviamente, é o de conservação de solos, mas diante dessa circunstância, quais as possibilidades que nós temos? Ou a necessidade de um uso mais racional do solo, ou a abertura de novas fronteiras agrícolas. Ambos cenários conduzem a situações de aumento de risco do processo erosivo, assoreamento dos mananciais hídricos e a própria tão discutida escassez hídrica. Em relação a essa escassez hídrica, eu gostaria de tecer um comentário, porque o que é escassez hídrica? Eu posso dizer que no meio do deserto do Saara eu tenho um quadro de escassez hídrica, eu seria acometido em relação a essa situação. Porque para eu analisar um quadro de escassez hídrica, eu preciso fazer uma análise conjugada de disponibilidades e demandas. Então, a escassez começa a se configurar a partir do momento em que as demandas deixam de ser suficientes as disponibilidades deixam de ser suficientes para atender às demandas, seja num plano quantitativo, seja num plano qualitativo. E aí entram aspectos muito importantes de conexão da conservação de solo e água com a hidrologia e os processos envolvidos no ciclo hidrológico. E, nesse sentido, é muito importante a gente diferenciar dois tipos de disponibilidade hídrica. A disponibilidade hídrica natural, que é caracterizada em uma linguagem técnica como disponibilidade a fio d'água. Por quê? Porque eu não tenho intervenção nas condições de circulação da água na bacia de uma forma direta. Então, quem que caracteriza a disponibilidade natural de um curso d'água? São as vazões mínimas. E tem um outro índice, me valendo da capacidade de poupança, seja do sistema natural ou advindo da construção de reservatórios de regularização, caracterizado pela disponibilidade potencial. E essa, a vazão característica, é a vazão média de longa duração. Então, é utópico
nós pensarmos em um sistema de exploração em que nós tenhamos como disponibilidade algo que supere a vazão média de longa duração. Só uma situação em que eu poderia estar me valendo de uma disponibilidade potencial acima da disponibilidade média de longa duração. Qual seria essa? Por intermédio da transposição. Mas aí o que eu estou fazendo? Eu estou tirando água de uma bacia para disponibilizar em outras. E aí entram alguns aspectos extremamente importantes. O que estabelece a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos? Qual é uma unidade básica de planejamento e gestão de recursos hídricos? É a bacia hidrográfica. Mas quando a gente pega diversas bacias brasileiras, vou citar apenas um exemplo, bacia do Rio Doce, que tem uma área de 31 mil quilômetros quadrados. Quantos órgãos gestores tem envolvidos nessa bacia? 3. Cada um com uma vazão permissível para concessão de outorga completamente distinta. Então, é como naquela família em que existe uma mãe muito rígida, um pai flexível e um avô que é extremamente permissivo. Nós temos um exemplo lá na Universidade Federal de Viçosa, que o rio, até chegar na propriedade da universidade, é rio de dominialidade estadual. Chegou na propriedade da universidade, passa a ser um rio de dominialidade federal. Saiu das fronteiras da universidade, volta a ser um rio de dominialidade estadual. Bom, aí eu acho que é um capítulo muito importante que nós temos que tomar consciência. A hidrografia nada mais é do que o sistema circulatório de uma bacia hidrográfica. A mídia, a sociedade dão uma atenção muito grande ao que está acontecendo aos rios, que está acontecendo à hidrografia. Mas se esquece que o que está acontecendo na hidrografia é consequência do que está sendo feito na bacia hidrográfica. E aí, de vez, estabelecemos a conexão com a conservação de solo e água. E aí entra aquela pergunta que, inclusive, já foi respondida aqui em outros momentos, que é a erosão do solo. A erosão do solo, ela, de uma forma simplificada, caracterizada como a combinação de 3 processos: desprendimento, transporte e deposição. Como principais agentes do desprendimento estão a chuva, pela energia de impacto das gotas. É estimado que a energia liberada pela precipitação em 1 hectare equivale à energia liberada pela explosão de 50 toneladas de dinamite, que, se não tiver um sistema de amortecimento, vai ser absorvida pelo próprio solo. E existe o escoamento superficial. Como principal agente de transporte, nós temos o escoamento superficial. Finalmente, a deposição, que ocorre quando a energia associada ao escoamento superficial não é mais suficiente para manter as partículas transportadas em suspensão. Então, veja, o escoamento superficial, ele passa por pelo menos 2 fases
do processo erosivo. Se nós conseguirmos realmente controlar o escoamento superficial, nós vamos garantir um pleno controle do processo erosivo, porque nós não vamos ter o agente de transporte. Mas o escoamento superficial pode também ser agente de desprendimento. Em que circunstância? Naquelas circunstâncias em que a tensão associada ao escoamento superficial supera a capacidade de resistência do solo. E aí nós começamos a ter a formação de sulcos. Então, só para uma análise bem geral, se nós formos analisar os principais tipos de erosão laminar, sulcos, vossorocas, que aí já envolve outros processos um pouco mais complexos, no que diz respeito à erosão laminar, qual o principal agente de desprendimento de partículas? O impacto das gotas de chuva. Então, para controle da erosão laminar, nós temos que procurar melhorar as condições de infiltração da água no solo, pela redução de processos como o próprio selamento superficial, por intermédio da adoção de práticas que atenuem o impacto da gota da chuva e melhorem as condições de infiltração da água no solo. Então, práticas mecânicas são muito pouco eficientes para controle da erosão laminar. Agora, a erosão em sulcos já decorre de uma concentração do escoamento superficial e de uma condição em que a tensão cisaliante associada ao escoamento supera a capacidade de resistência do solo. Aí as práticas mecânicas, elas começam a se colocar como práticas extremamente relevantes nesse sentido. As vossorocas eu não vou tratar aqui, até porque o nosso tempo está relativamente curto. E hoje, a filosofia que nós usamos para procurar medir a eficiência de um sistema de controle de erosão é justamente a capacidade que esse sistema tenha de assegurar o maior nível energético possível para a água no sistema. O que quer dizer isso? Se eu conseguir infiltrar água no topo do morro, eu vou estar sendo muito mais eficiente do que se infiltrar numa meia encosta. Se infiltrar numa meia encosta, muito mais eficiente do que se infiltrar no pé do morro. E aí entra a questão da contenção dos sedimentos em faixas ciliares. Eu não presenciei nenhuma discussão diferenciando perdas de solo e produção de sedimentos, que são coisas muito distintas entre si. Uma mata ciliar tem um grau de eficiência em relação a perdas de solo praticamente nula. A eficiência no que diz respeito ao processo as consequências em termos da hidrografia estão muito mais relacionadas à contenção de sedimentos. E eu diria que, numa escala de prioridades, ela teria que ser colocada numa ordem de prioridade complementar, secundária. Porque quanto mais tempo eu conseguir segurar a água em uma bacia hidrográfica, menor vai ser a dissipação rápida da energia associada ao escoamento, que causa consequências como enchente, erosão e tantos outros problemas. E, em contrapartida, estarei trabalhando no quê? Na melhoria da qualidade dos recursos hídricos superficiais
e na própria regularização das vazões. E se nós seguirmos esse princípio de aumentar o tempo de permanência da água na bacia, é possível, é plenamente possível, não é utópico, não, a gente poder fazer com que as nascentes voltem a subir o morro. Por que as nascentes desceram o morro? Porque eu reduzi as áreas de recarga, eu reduzi a capacidade de infiltração da água nas áreas de recarga. Então, se eu quero realmente preservar, e melhor dizer, recuperar nascentes, qual é o melhor passo? Segurar a infiltração da água nas posições mais elevadas do relevo. Apenas cercar nascentes e tomar as medidas que eu acho que não são cabíveis em função do curto espaço de tempo, são apenas paliativas. E, logicamente, isso aí é extremamente sabido, que o custo de implantação ou de conservação dos solos é muito mais baixo do que o custo de recuperação desses solos degradados. É como tudo na vida. Trabalhar em cima da causa é muito mais gratificante, muito mais eficiente, muito mais barato do que se trabalhar em cima da consequência. Comparem a recuperação de uma roçoroca com quantos 1.000 hectares de terra que vocês poderiam estar conservando. A questão das estradas merece um tratamento todo especial. O que se fala, em geral, para áreas agrícolas, necessita uma adaptação no caso das estradas rurais. Porque enquanto nas áreas de produção agrícola a gente procura garantir a infiltração nas posições mais próximas da ocorrência da precipitação, nas estradas o nosso principal objetivo é disciplinar o escoamento para evitar que ele exceda a tensão crítica de cisalhamento do solo. Bom, planejamento conservacionista, procurando ser bem rápido, um sistema que busca a maximização da produtividade das terras agrícolas por meio de um sistema de exploração eficiente. Como racionar o uso do solo? É uma coisa que a gente prega como primeira medida de um planejamento conservacionista e que, em geral, a gente não observa nas discussões. É procurar utilizar o solo conforme a sua capacidade. Eu, muitas vezes, brinco, estou procurando um hobby, vou me tornar jockey. Vocês já imaginaram qual seria o cavalo que teria coragem de me carregar como jockey? Então, sistemas naturais são mais ou menos assim. E às vezes o erro, o equívoco está exatamente em se procurar explorar esse sistema muito acima da sua capacidade. E, para tanto, existem diversos sistemas para classificação e apenas uma parte. Existe uma proposição do nosso grupo relacionada ao pagamento de serviços ambientais, cujo princípio básico está na remuneração ao produtor que usa o solo conforme a sua capacidade de uso e manejo, de tal forma que desaparece aquele custo de oportunidade, que seria o custo necessário para ele abandonar aquela atividade e substituir por outra. Material que já está publicado. E eu acho que é um outro aspecto muito importante para nortear
a discussão relacionada ao uso ou não de terraceamento concomitantemente a sistemas de plantio direto é justamente a análise conjunta de diversos fatores. Então fica aquela discussão que me parece uma discussão muito polarizada, no sentido de terraço não é necessário em áreas de plantio direto ou vice-versa. Se nós seguirmos basicamente a estrutura didática da USL, mantida na USL, nós temos que a perda de solo é a combinação de uma série de fatores. Erosividade da chuva, erodibilidade do solo, declividade do terreno, distância percorrida pelo escoamento superficial e, finalmente, uso e manejo do solo e práticas conservacionistas. A gente só discutir em cima de plantio direto e terraceamento é algo muito tendencioso. E qual é o nosso grande objetivo dentro de uma atividade de planejamento? É procurar manter essas perdas de solo que são decorrentes da combinação desses fatores dentro de um limite dito tolerável. Tá? Eu estou levantando uma série de questões porque o tempo é muito curto. E aí surgem as práticas edáficas, práticas vegetativas e práticas mecânicas. Já falamos alguma coisa sobre práticas edáficas, práticas vegetativas. Vamos falar rapidamente sobre as práticas mecânicas. E aí, para as práticas mecânicas atuam quando? Em fases mais avançadas do processo erosivo. Elas vão atuar em cima do escoamento superficial. Então, para que nós tenhamos um dimensionamento apropriado dessas práticas mecânicas, é preciso que se tenha uma estimativa adequada do escoamento superficial. E aí eu menciono, até a exposição do professor Merten, que a gente tem algumas alternativas. Esse método foi desenvolvido por nós tem mais de 25 anos para a estimativa da lâmina máxima de escoamento superficial, baseado em condições brasileiras. Há muito tempo que a gente não usa método número da curva, método racional, e a partir desse método, não só a estimativa da lâmina de escoamento superficial, como a própria produção dos hidrogramas de escoamento superficial e, mais importante até, os gráficos de tensão cisalhante associada a esse escoamento superficial. Que em escoamento raso depende da vazão, da rugosidade e da declividade do terreno. São fatores sobre os quais nós exercer o maior controle. Eu vou acelerar um pouco mais, que aí surgem algumas alternativas, todas elas disponíveis para a comunidade, gratuitamente, em um site que vai aparecer lá no final da apresentação, como o Terraço 4.1, que é um sistema para dimensionamento, mas também para proposição de locação de sistemas de terraceamento. O Avater, sistema para avaliação do terraço, que é muito pouco mencionado, mas que para situações como a que a Graziella ontem mostrou, de terraços que já estavam tendo pontos de extravasão, ele serve tanto para o estabelecimento ou avaliação das condições de implantação de um sistema de terraceamento, mas também para a avaliação do momento mais apropriado para a manutenção.
Então, esse sistema não tem sido muito utilizado e eu acho que constitui uma boa possibilidade. Também o sistema estradas para dimensionamento de sistemas de drenagem de bacias de acumulação em estradas não pavimentadas e apenas para complementar dentro da temática que foi proposta a questão da regularização de vazões. Nós temos aqui uma condição normal, logicamente que o fluxo de água que ocorre na hidrografia é fruto de um escoamento superficial direto e de uma recarga subterrânea. Escoamento superficial direto vai causar todos aqueles problemas já reportados. Quem realmente garante o escoamento nos períodos de estiagem é o escoamento subterrâneo. Então, apenas realmente para complementar, a vazão em um determinado período de tempo transcorrido após o início da recessão. Onde é que está o início da recessão? Está aqui. Então, a vazão transcorrida um tempo após o início da recessão vai depender do quê? Da vazão no início desse período de recessão, que está condicionada a quê? A transformação daqueles picos que são decorrentes do escoamento superficial direto em recarga do lençol freático. E aí vai depender de outros fatores, como, por exemplo, o coeficiente de depressão da equação de recessão subterrânea, que está associada às condições de condutividade hidráulica, de transmissibilidade do aquífero. Mas quanto mais nós conseguirmos aumentar aquela Q0 por intermédio da transformação dos problemas advindos do escoamento superficial nas soluções advindas da recarga do lençol freático, menores vão ser os nossos problemas de estiagem. Em síntese, pessoal, o assunto é muito amplo, mereceria uma discussão bem maior do que o nível de superficialidade que nós tivemos aqui, mas queria reiterar a gratidão pela oportunidade de trazer algumas dessas ideias e a gente está inteiramente à disposição para discuti-las em maior profundidade. Muito obrigado. Gostaria de agradecer primeiramente a explanação do professor Pruski, obrigado pela palestra, a todos os palestrantes que fizeram até agora.